Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Graças a Deus. É um privilégio estar com a igreja novamente, eu e meu esposo, Ariston. E nós estamos numa jornada aqui em missão. Chegamos na sexta-feira e vamos retornar para casa no dia 19, na segunda. Então nós estaremos pregando até o dia 18 aqui em Brasília. E é uma alegria muito grande poder voltar a casa. Quando a gente volta a casa, já é uma resposta ao coração da gente. É uma resposta que a igreja ama o evangelho que a gente prega, né? O evangelho que a gente prega é simples, mas é puro, é genuíno. É o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Uma teologia simples, mas poderosa para transformar o homem, para curar, para libertar, para salvar. Amém? Eu trago comigo também um testemunho. Como tem muitas pessoas aqui que não estiveram na primeira vez que estivemos aqui, né, onde nós compartilhamos dessa história no Vale de Baca. Então eu vou partilhar com os irmãos mais uma vez, mas bem resumidamente, porque nós estamos num culto de família e o propósito aqui do Espírito Santo é curar as nossas famílias, curar as nossas relações, os nossos relacionamentos. Urgente. Testemunho é uma bênção, queridos. O testemunho traz as marcas de Cristo em nós também. Testemunho edifica a nossa fé, edifica a fé de quem ouve, mas ele não pode salvar. Ele não tem poder para transformar a sua vida. Ele não tem poder para lavar e renovar a sua mente. Somente a palavra de Deus pode. Então nós vamos prezar pela palavra de Deus. Ainda que o meu testemunho seja bem pedagógico, como Deus assim fez, para trazermos também a palavra de Deus junto com Ele. E nós temos o livro no Vale de Baca, e eu convido a igreja também a estar adquirindo esse livro. Esse livro é abençoador. Quem lê no Vale de Baca não lê a história da Maristela, vai ler a sua história. Você vai se ver nele. É o seu Vale de Baca, é o seu vale de choro, é a sua travessia, a sua jornada, a sua vida aqui, na busca por Cristo, para cada vez mais conhecê-lo mais de perto e ser transformado. Que ele seja forjado em nós, formado em nós. Então o livro tem sido um instrumento de Deus, porque dentro desse livro traz a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então que vocês possam também adquirir o livro, conhecer a história toda e ser abençoado, e através dele ser um abençoador, porque esse livro, 100% dele, da venda dele, é uma oferta. Nós doamos esse livro. Nós temos abençoado famílias em todos os lugares aonde o Senhor nos ordenar. Este livro é uma semente missionária. Os recursos que vêm através dele, nós doamos todo, para suprir, para que o reino de Deus também seja glorificado através das necessidades supridas dos nossos irmãos. Então que você possa também ser um abençoador através dele. Ele é uma oferta de R$20. Nós estamos com ele aqui e após o culto os irmãos têm a liberdade para adquiri-lo, para presenteá-lo, e é uma bênção, irmãos. E o mais lindo de tudo, irmãos, Deus que nos surpreende. Jamais eu poderia sonhar em ver a herança da minha herança. Aí já foi demais, aí Deus é demais, né? Eu pude ver a minha neta nascer. Essa recompensa, meu combustível. Eu falo que ela é meu remedinho, ela é a minha morfina. Quando eu estou com dor, não importa a hora que ela chega lá em casa, a vovó sara na hora. É muito bom, muito bom. Não morrerei, mas eu viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Pode colocar as imagens, amor. Há 2 momentos que eu não sinto dor. Aliás, há um momento só que eu não sinto dor. Eu falo 2 porque quando a Manuela chega em casa, ainda com dor, né, ela tem sido para mim realmente um bálsamo de Deus.
Ela chegou num momento que eu estava muito cansada já do ministério. Tem hora que o ministério realmente nos desgasta muito, né, pastores? Lidar com vidas, com almas, a demanda cada vez está maior, as pessoas estão cada vez mais desinteressadas realmente em lutar por seus casamentos, por suas famílias, estão se entregando. E às vezes a gente vê isso, a gente sofre muito pela igreja. A gente tem sofrido muito pela igreja. O que me cansa não é a dor, não é a doença em si, não são os meus problemas. O que mais cansa a gente é ver a igreja entorpecida, anestesiada diante de um momento tão sério que nós vamos falar hoje. Nossas famílias estão em guerra, estamos tendo baixas terríveis nelas, os nossos filhos, casamentos, uma coisa terrível. É isso que tem nos cansado, é isso que tem nos desgastado. E a Manuela chegou nesse tempo, um tempo que eu olhei para ela e falei assim: uma herança, Senhor, que a minha neta possa ver um mundo diferente. Eu sei que ela não verá um mundo diferente, eu sei que as coisas vão piorar, porque são proféticas. Mas o que tem mais impulsionado o meu coração é deixar uma herança para ela, é deixar um legado. Até a dedicação do livro eu mudei, eu dediquei a ela. Essa é a minha herança para você, Manuela, que você possa andar nos caminhos de Cristo, nós possamos passar a maior herança para os nossos filhos, que é Cristo, queridos. Não é o teu dinheiro, não é a tua jornada de trabalho que vai comprar as coisas para deixar para os teus filhos, mas a maior herança que você pode passar para os teus filhos é a tua história com Cristo Jesus. É isso que vai colocar os nossos filhos de pé diante do que vai vir pela frente. E o único momento que eu não sinto dor, amados, hoje nós estamos hospedados na casa do pastor Rubem, na Lídia, e eles têm visto como é o meu dia, desde a hora que acorda, a hora que vai deitar. É de dor, é de dor. Isso aí é uma coisa que o Senhor tem me ensinado a lidar, é com a dor. E a dor se tornou um espinho na minha carne. Eu costumo dizer que a dor é um dispositivo de Deus na minha vida, para que eu permaneça curada de alma, de espírito. Deus cura tudo, igreja. Ainda que Ele não remova a doença, Deus cura a nossa alma, Deus cura a nossa fé. Mas algumas vezes Deus precisa deixar, é necessário deixar uns espinhos na carne, porque nós somos muito custosos, nós somos muito trabalhosos para Deus. Então, para que eu não esqueça, a dor, ela tem sido um dispositivo que me aproxima muito do Pai. A dor me esmaga, a dor me mostra que eu não sou nada, que eu sou incapaz. Diante da dor não há conhecimento, diante da dor não há capacidade, diante da dor não há nada, só sobra Cristo. Só isso, é isso que Ele tem me ensinado. E a dor tem feito isso comigo. Mas há um momento que eu não sinto dor, agora, onde estou pregando. Glória a Deus. Agora, pastor Rubem, eu posso falar com o senhor, eu estou bem. Porque, tadinho, toda hora ele pergunta: você está bem? Eu falo: eu estou bem. Mas eu não quero falar que eu estou com dor. Mas ele percebe que eu estou com dor. E ele fica muito preocupado, ele fica triste, né? Na última vez que a gente esteve aqui, a primeira vez, né? Não, eu lembro disso e marcou muito a minha vida. Na hora que fomos despedir, ele foi orar por mim, pelo ar, e esse homem abriu a boca para chorar. Então, falar com ele que eu estou bem tem sido realmente um desafio. Mas agora, pastor Rubem, eu estou bem mesmo, sem dor nenhuma, viu? Pode ficar tranquilo. Na hora que terminar aqui, a dor voltar, fica tranquilo. É para o meu bem. Tudo coopera. Amém? Amém. Deus fez isso com Paulo. Enquanto Paulo insistiu com a cura dele, provavelmente, a palavra não mostra o que é, mas era algo que realmente humilhava Paulo. Provavelmente o espinho na carne seria também uma enfermidade. Provavelmente. Uma lesão. Nós não sabemos, mas estudos muito profundos nos indicam que seja uma enfermidade. Tanto que humilhava ele espiritualmente também. Um homem chamado para implantar igrejas, para ser o maior missionário do mundo. Não tinha resposta de Deus para
a sua dor, a sua lesão, seja o que for. Mas um dia, várias vezes, 3 vezes, eu creio que sejam 3 vezes em momentos assim, que tenha durado, eu não creio que foi uma segunda, terça e quarta que Paulo orou e falou: Senhor, me cura, Senhor, me cura. Por 3 vezes ele orou. Eu creio que seja um longo período de tempo ele deve ter feito isso. Por um longo período de tempo. Eu fiz por um longo período de 7 meses dentro de um consultório médico, pedindo ao Senhor que me curasse da dor através da medicina. E o Senhor disse não. Até que um dia o Senhor curou Paulo. O Senhor curou Paulo. Sabe o que o Senhor curou em Paulo? O Senhor não removeu a doença de Paulo. O Senhor não removeu aquilo que tanto esmagava Paulo. Mas o Senhor curou a fé de Paulo. A fé de Paulo foi totalmente curada. Até que ele entendeu que a graça de Deus era suficiente para ele, que a graça de Deus bastava, que era necessário que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele. Então, muitas vezes, querido, Deus cura tudo, Deus cura sempre. Ainda que Ele não remova a doença, Ele cura a sua alma, Ele cura a sua fé. Nós precisamos compreender os caminhos de Deus. Por quais motivos nós temos sido afligidos? Por que a doença persiste? Realmente, buscar de Deus essas respostas. Pedir a cura é legítimo, amados. Porque o nosso Deus é Deus de cura física também. E sabe por que Ele cura? Quando há um propósito para curar. Ele tem propósito para curar e tem propósito quando Ele não cura. E Ele vai continuar sendo Deus nas 2 situações. Vai continuar sendo Deus também quando Ele cura, levando o seu filho amado, levando a filha amada para estar com Ele. Isso também é cura. Acaba a dor, acaba toda a agonia, a tristeza, o choro. Isso também é cura, queridos. Uma cura que é preciosa aos olhos do Senhor. É levar os seus, que Ele tem saudade, levar para Ele, voltar para casa. Isso é uma cura também. E tem que ter fé para entender isso. Que isso também é cura de Deus. Mas quando Deus cura fisicamente, Ele cura com um propósito. E sabe onde eu vejo isso tão claro e muito simples? Quando Jesus chega na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava acamada, em febre. E em nenhum momento você vai ver registrado ali que alguém pediu Jesus para orar por ela. Ninguém pediu Cristo para ir lá e orar para curar aquela mulher. Ninguém pediu, nem ela mesma. Mas Ele foi até ela e a curou. Sabe por que Ele a curou? Está lá na palavra. Ela levantou-se para servi-los. Se há um propósito na cura, é só um: para servir ao reino de Deus. A cura, o propósito de uma cura física, para glorificar o nome de Deus. Você tem pedido uma cura? Pergunta para você mesmo: o que te motiva a ser curado? Por isso Jesus perguntava: queres ser curado? Por que você quer ser curado? Para qual propósito você quer ser curado? Essa cura vai glorificar o nome de Deus? Ou você doente não glorifica mais? Ou você enfermo não fica mais perto de Deus? Olha, igreja, eu tenho visto Deus forçar o bem em nós de várias maneiras. Eu tenho visto Deus permitir doenças na nossa família, em nossos queridos, forçando o bem, colocando nem que seja uma pessoa acamada, para ver se a família, pelo menos assim, ela aprende a ter um relacionamento sadio, aprende a falar mais baixo, aprende a respeitar um ao outro, aprende a perdoar, aprende a liberar perdão. Como eu tenho visto cânceres curar pessoas cancerosas de alma, porque tudo que Deus faz é perfeito. Como nós temos visto cânceres físicos trazer cura para a família. São oportunidades, são meios que Deus usa para curar a sua igreja, para curar a família dele. Tudo que vem de Deus, amados, é bom, perfeito e agradável. Tudo. Que possamos compreender, entender mais, buscando a Deus discernimento, buscando conhecê-lo através da palavra. Porque a fé, é pela fé que nós vamos viver.
E a fé vem somente do Evangelho, de ouvir a palavra, de ouvir o Evangelho. Esse Evangelho tem que entrar no nosso coração. Ele está entrando na sua mente, mas ele tem que descer para o seu coração. Ele tem que se tornar o seu estilo de vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é difícil, é impossível agradar a Deus. A fé que agrada a Deus não é a fé de bajulação, não é a fé de barganha, não é a fé que você vai fazer um monte de coisa para Deus te dar alguma coisa em troca. Não é essa fé que agrada a Deus. A fé que me faz buscar a Deus pelo que Ele tem para me dar, cada vez me afasta mais de quem Ele é. Ele é Pai. É ofensivo um filho que só busca o pai para ganhar coisas. É ofensivo ao pai um filho que só quer estar perto dele para barganhar, para bajular, até que o pai dê a ele o que ele tanto tem pedido. Quanto mais eu busco Deus pelo poder que Ele tem, mais eu me afasto de quem Ele é. Vocês estão entendendo, igreja? Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. A fé que agrada a Deus é a fé que me aproxima dEle por quem Ele é, não por aquilo que Ele tem para dar. E Ele é abençoador. Ele já nos abençoou, igreja. Ele é um Pai que já nos abençoou lá naquele jardim. Ele já nos deu tudo. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Efésios nos diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que está faltando para a igreja é entrar nessa dimensão dessa paternidade e alcançar o que Ele tem para nós, alcançar o que o Filho dele consumou na cruz por nós. O Filho dele, o unigênito Filho, foi o primogênito de uma família de muitos irmãos. Deus é Pai de muitos filhos. Deus não se revelou para ser Deus de um povo. Deus não se revelou para ser Deus de exército. Deus se revelou em seu Filho para ser Pai de uma grande família. Desde o início, desde o princípio, no coração do Pai está a família. Esse é o projeto de Deus. Desde sempre, de eternidade em eternidade, o plano de Deus está em ser família, em ser pai de muitos filhos. É por isso que o diabo ataca tanto a nossa família. É por isso que ele é tão feroz com a sua família. É por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda, igreja. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E uma das armas mais poderosas dessa guerra se chama oração. E a igreja tem sido muito relaxada com a oração. Como é difícil convocar o povo para a oração. John Piper disse que se nós entendêssemos, para nós entendermos o poder da oração e o valor que ela tem, nós tínhamos que discernir primeiro que nós estamos em guerra, que a família está em guerra. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos clamar a Deus, nos humilhar diante de Deus, porque estamos sofrendo baixas, estamos deixando brechas para o nosso inimigo. O inimigo só age por consentimento nosso, igreja. Só age por concessão. Ele age, ele tem a força que nós damos a ele, pelas brechas que nós damos a ele. Eu precisava, sim, de um tempo precioso com os irmãos, porque Deus tem ministrado muita coisa no meu coração. Mas eu preciso parar aqui, para que vocês compreendam uma coisa, porque isso aqui também é pedagógico. Tudo que Deus fez na minha vida e está fazendo através dela é para a igreja dele. Ele me permitiu estar viva, que vocês vão entender agora que é um milagre viver sem a cura. Como diz uma canção que eu gosto muito, hoje eu entendo que o milagre sou eu, não é a cura. O milagre tem sido eu. E para entender isso foi difícil, amados, porque eu estava num processo, num vale, vivendo processos de desconstrução, para que a minha fé fosse curada. Porque a fé que eu tinha era num Deus que tem poder para curar. E tem. E se resumiu aí. E se resumia aí. Eu buscava Deus, fazia muita coisa, dedicava a Deus. E sem perceber, foi entrando no meu coração a teoria do mérito, do crédito, que muitos vivem nesse evangelho.
de dar muitas coisas, fazer muitas coisas, achando que vai merecer alguma coisa em troca. Olha, nada que você faz ou deixa de fazer vai mudar o amor de Deus por você. Nada. O que nos separa de Deus mesmo é o pecado. Pecado, o amor de Deus continua sendo o mesmo. E não há mérito nenhum. Nós nunca vamos merecer nada de Deus. Nada, não há merecimento, não há nem participação alguma nossa na salvação. Foi tudo de graça. Ele nos amou ainda sendo pecadores, ainda estando perdidos, destituídos da glória dele. Ele nos amou primeiro. Não houve nada que você pudesse fazer para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. É Ele que salva, é Ele que te chama, é Ele que te gera, é o Espírito Santo, é a palavra, é pela água que te limpa, que é a palavra de Deus, é pela palavra. Nós somos salvos, nós somos curados pela cruz de Cristo. Ele faz tudo. A única coisa que merecemos, queridos, a única coisa que merecemos é o inferno, é a condenação eterna. Nós vamos continuar merecendo, ainda que Deus nos perdoou na cruz, ainda que não há mérito, também não há débito na cruz, e nós vamos continuar merecendo o inferno, porque a única coisa que nós conseguimos fazer, mesmo, é nos afastar de Deus, porque é Deus que opera em nós o querer, o efetuar. É Deus que força o bem em nós. É Ele que tem que forçar o bem em nós para que possamos estar na presença dEle. A verdade é essa, queridos. Nós somos miseráveis. Nós continuaremos sendo miseráveis. É por isso que a graça nos constrange tanto. É por isso que esse evangelho simples é tão difícil para os orgulhosos, os soberbos, os religiosos aceitarem, porque eles querem pagar, eles querem fazer, eles querem tentar convencer a Deus a dar a eles o que eles querem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Quem tem interesse em dar tudo o que a gente quer é Satanás. É Satanás. O evangelho dele. Ele tem interesse em dar tudo o que você quer. Ele quer. Ele te dá tudo em troca de culto. Em troca de culto, se o adorar, se o servir. E muitas vezes ele está escondido atrás de um falso evangelho. Ele se esconde atrás de teorias perigosas, sofismas que têm ocupado os púlpitos das igrejas da nossa nação e de todo o mundo. Satanás tem feito isso. Ele tem recebido adoração. Ele tem recebido adoração. Ele tem recebido culto. Em troca disso, ele tem dado muitas coisas. O evangelho de Satanás é assim. Olha como que ele é um ilusionista. O sofisma dele. As pessoas, elas vão atrás de Deus, buscando as coisas, buscando ter coisas, buscando esperança em Jesus para essa vida, mas querendo ficar aqui mesmo. Aqui está muito bom. Aqui está muito bom para elas. Elas querem prosperar aqui mesmo, ficar por aqui mesmo. Então a linguagem é assim. Eu tinha um carro, mas quando eu conheci Jesus, agora eu tenho 2. Eu estou simplificando, né? Porque os testemunhos não é bem assim não. São muito mais que isso, né? Se eu ligo a televisão, você vê. Agora eu tenho 2. Jesus me ensinou, eu aprendi a conquistar. Agora, o evangelho de Jesus é assim. Eu tinha 2 pães. Eu conheci Jesus. Agora eu tenho um só. Porque Ele me ensinou a partilhar. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Satanás, te darei tudo o que você quiser. O evangelho de Cristo, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Morra para este mundo. Morra para os seus sonhos, para os seus projetos. E que os teus pensamentos, seus pensamentos de Deus, que os teus planos passam a ser os planos de Deus. Toma a tua cruz e me siga. Este é o evangelho de Cristo. Só que o evangelho que eu vivi era um evangelho bem simplificado em relação à verdade. Eu cria que Deus tinha que me curar. Tinha que me curar por causa da minha religiosidade. A minha religiosidade me convenceu que Deus tinha que me curar. Então busquei de Deus a cura para esse câncer. Meu médico queria me operar em 30 dias. Eu disse que eu não operaria, que em 30 dias eu voltaria com uma nova ressonância, com um novo resultado. Por 30 dias, queridos, eu tentei convencer a Deus.
que Ele tinha que me curar. Em nenhum momento eu orei ao Senhor dizendo: Pai, em nenhum momento eu tinha uma fé mesmo, genuína, uma fé pura, genuína mesmo, para dizer: Pai, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Senhor, eu quero a cura. Eu sei que o Senhor cura. E eu tenho visto curas, igreja. Nós temos viajado por todo o Brasil. Nós temos visto cura de câncer. Nós temos visto muitos milagres. Nosso Deus não mudou. Amém, igreja? Amém. Nosso Deus é o mesmo. Mas o que importa mais para Ele é curar a tua alma. É a tua fé. Porque a tua alma é eterna, viu? A tua alma é eterna. Então eu não tive coragem de fazer uma oração eficaz de fé. Senhor, eu quero a cura. O Senhor tem poder para me curar. Mas faça a tua vontade. Porque eu confio em Ti. Eu confio na Tua soberania. Eu não podia orar assim, queridos. Eu não conhecia o Deus. Eu não conhecia o Deus que me salvou. Eu ainda não conhecia. Eu ainda precisava descer mais fundo, num poço mais fundo, até que eu pudesse olhar para cima e dizer como Jó: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos são frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Era isso que Deus estava fazendo na minha vida. É isso que Deus faz na sua vida, meu querido, quando você está no vale. O vale é uma bênção, amado. Jesus está no vale, a paz no vale. O vale vira manancial. Quando nós entendemos que Deus faz chover em nossos poços, quando eles estão abertos para receber essa chuva. E o que atrai Deus, o que atrai essa chuva nesse vale seco e sombrio, é a fé, amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, 30 dias se passaram. E eu fui buscar a cura. Eu fui buscar a minha ressonância. Fui fazer meu exame com toda a certeza, com fé na minha fé, que eu estava curada. E o resultado foi aquele. No dia 5 de novembro de 2005. O não de Deus. Deus não curou. Ali foi um divisor de água, sabia que eu poderia ter dado as costas para Deus ali? Eu poderia ter desistido ali, mas Deus me tomou com a sua mão forte e com um braço forte. Ele me sustentou para que eu não olhasse para trás. Muitos fazem isso. Muitos estão aprisionados por causa de frustrações. Deixa eu te dizer, Deus não frustrou você. Quem frustrou você em algum momento foi sua fé. A fé que você tem. Porque a fé que nos salva, a fé que nos transforma, não nos frustra. Porque a fé que agrada a Deus nos aproxima de quem Ele é. E nos faz descansar que Ele é abençoador. E como Paulo diz lá em 2 Coríntios, graças a Deus, que Ele sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Sempre, amados. Na morte, sempre. Na doença, sempre. No desemprego, sempre. Sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Precisamos conhecer quem Deus é. Ele é Pai. Teu filho não precisa ir no teu quarto de madrugada te acordar para perguntar se ele tem comida para amanhã. Porque o teu filho, a tua criança sabe que pode confiar em você. Nossos filhos sabem. É por isso que Deus nos fala: se não nos tornarmos como crianças, não veremos o reino de Deus. É como crianças que Ele nos quer, descansado em teus braços. Um dia a Arson saiu na rua com a Emanuela, e passeando com ela na rua, a Emanuela deitou a cabecinha no ombro dele e adormeceu. Na hora ele sentiu aquilo e falou: "Oh, pai, me ensina a ser assim. Me ensina a ser assim diante de qualquer adversidade, de poder encostar a minha cabeça no teu colo e adormecer.
Como Cristo adormeceu naquele barco. Por que Jesus dormiu, queridos? Em meio a uma tempestade que sucumbia aquele barco, que balançava aquele barco, que deixavam aqueles homens apavorados, a ponto de dizer: não te importas que perecemos, mestre? Olha, tudo que Deus faz é para nos ensinar. Jesus estava dormindo. Sabe por que ele podia dormir? Porque ele conhecia o Pai. É isso que Deus quer se revelar. É dessa forma que Deus quer se revelar a nós. É isso que Ele estava fazendo comigo. E foi nesse momento, queridos, um divisor de águas, que eu cheguei em casa, atribulada, chorando, e pedi ao Senhor uma palavra. Senhor, fala comigo através da Tua palavra sobre este projeto. O Senhor tinha revelado em 2004, antes de tirar o primeiro câncer, que havia um projeto na minha enfermidade. E o Senhor revelou o projeto, que o projeto era pregar o Evangelho em todos os lugares que eu fosse enviado. Ah, que coisa linda! Isso era muito romântico. Era muito romântico. É assim que Deus faz, Ele vai dando os lampejos. Vocês não têm noção, né? Mas está tudo pronto. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim: meu Deus, é um Deus do antes. Nós temos um Deus do antes. Sabe o que é o Deus do antes? Ele faz tudo antes. Ele planeja antes, Ele sabe antes, Ele ama antes, Ele fortalece antes, Ele provê antes, Ele faz tudo antes, está tudo pronto. A única coisa que precisamos fazer é confiar, é descansar. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. É isso, queridos. É isso que eu tenho que aprender todos os dias. Todos os dias. É meu, somente meu, todo o trabalho. Hoje eu tive que cantar essa canção várias vezes, para lembrar que o trabalho seria dele aqui em cima. Quantas vezes ficamos tão apreensivos para pregar a palavra de Deus, até que Deus venha nos diminuir a nada. Até que nós entendemos que de nada nós não podemos oferecer nada. Nada. Porque se não for Ele, através de nós, nada acontece, queridos. Nada. Tudo é Ele. Tudo é por Ele, para a glória dEle. Tudo, queridos. E eu abri a palavra e o Senhor disse. Ele respondeu. Em Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9. As duas partes serão extirpadas e expirarão. Igreja, que mistério. Veja bem, eu conhecia a palavra extirpar. Eu conhecia bem essa palavra. Era usada pelo meu médico. É usada no conceito de medicina para retirada de tumores. O Senhor estava falando comigo. As duas partes serão extirpadas e expirarão. Eu entendi que o primeiro foi, o segundo seria. Eu iria passar pela cirurgia, sim. Era projeto de Deus. Estava nos planos de Deus. Com um sopro ele poderia tirar aquele câncer, mas não. É do jeito dele. Tudo que ele faz é perfeito. Os dois tumores seriam extirpados. Mas o texto continuava. Zacarias capítulo 13, agora verso 9. Mas a terceira parte vai restar nela. Eu farei passar a terceira parte pelo fogo. Provarei como se prova o ouro, purificarei como se purifica a prata. Você invocará o meu nome e eu direi: eu sou o teu Deus. Eu te ouvirei e direi: você é meu povo. Amados, eu entendi perfeitamente o verso 8, que as duas partes seriam extirpadas, mas esta terceira parte vai restar nela? Nunca. O Espírito Santo pôs um véu. O cuidado do Deus do antes, porque Ele não nos dá nada antes, sem que nós estejamos prontos também para passar pelos vales. Deus não vai permitir nenhuma adversidade na sua vida, sem que antes, Ele não te dê todos os recursos que você precisa para vencer. Ainda que seja impossível aos teus olhos, você pode ter certeza que a dificuldade que você está passando, que a tribulação que você está passando, o Deus do antes, Ele já tem o recurso que você precisa para que você vença, para que você alcance aquilo que Ele já te deu, que é a vitória.
É isso que ele estava me ensinando, mas eu não poderia entender isso naquele momento. Eu estava lutando com o segundo câncer e Deus já estava mostrando que haveria um terceiro. Era isso que ele estava mostrando. E quando ele fala de fogo, de prata, de ouro, ele se refere à nossa fé. A fé só é depurada, ela só é purificada no fogo das provações. Apóstolo Paulo vai dizer isso, Pedro vai dizer isso, Tiago vai dizer isso, em várias cartas nós vamos ler isso, que o sofrimento faz parte da agenda de Deus para as nossas vidas. A tribulação precisa acontecer na nossa vida, amados, porque é a tribulação que vai produzir a paciência. Como precisamos de paciência? Porque a paciência vai produzir a experiência. Precisamos ser experimentados. A nossa fé tem que ser experimentada, porque vai chegar um momento que a fé de muitos vai esfriar. Se o Filho do Homem viesse hoje, acharia fé na terra? Deus te ama tanto, tanto, que Ele te leva para os vales. Ele te leva para os vales para experimentar a tua fé, para provar a tua fé, para te deixar nu diante dEle, para tirar as suas máscaras, para te curar, até que a tua fé esteja experimentada, a ponto de produzir a esperança. E na esperança nós não somos decepcionados, porque Deus já derramou o teu amor, o teu Espírito Santo em nós. E a palavra diz que a esperança é a âncora da nossa alma. Como é importante esses processos, queridos. Como são importantes os processos que vivemos na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento. São processos, estamos sendo forjados, estamos sendo purificados, estamos sendo transformados, olhando para o espelho, até que a glória de Deus se reflita em nós, até que Cristo seja visto em nós. E a fé que traz a esperança viva, em qualquer circunstância da tua vida, uma vez sendo provado, você vai só crescendo, você vai amadurecendo, até que em qualquer tempestade, você vai estar ancorado. Porque a esperança da alma é a âncora, que a esperança é a âncora da alma. Olha que coisa maravilhosa que a carta aos Hebreus traz para nós. A esperança é a âncora da alma. Mas até chegar a ter a esperança em Cristo, olha os processos que temos que passar. Para de abortar os teus vales. Para de murmurar nos processos. Para, queridos. Está na hora de parar de pirraçar. Somos marrentos demais, pirracentos, crentes mimados. Damos as costas para Deus por qualquer coisa. Eu fiz isso tantas vezes, mas eu não tenho vergonha de falar. Ainda bem que nós somos feitos de barro. Graças a Deus por isso. Porque Ele vai e pega, faz de novo. Quantas vezes, nossa, como fui um vaso estragado. Quantas vezes quebrei. Ele nunca desistiu. Deus não desiste de nós, amados. Ele vai até o fim conosco. A obra que Ele começou, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o fim, até Cristo. Até que Cristo seja formado em nós. Amado, o segundo câncer foi extirpado. Eu perdi toda a coordenação motora do meu corpo, toda. Mas eu voltei. Eu voltei com algumas sequelas, né? Hoje vocês me veem, parece estar normal, mas eu tenho algumas sequelas. O cérebro é incrível, né? Nós falamos na neuroplasticidade, a capacidade de recompor aquilo que perdemos. Então hoje eu faço praticamente quase tudo. Quase tudo. Meu cérebro precisa dos meus olhos para fazer praticamente tudo também. Andar, subir, descer, eu tenho que olhar. Meu cérebro precisa desse auxílio dos olhos. Quando deu 1 ano e 11 meses, em 2007, no final de 2007, tivemos essa notícia aqui, ó. O terceiro câncer cercou as 2 cavitações cirúrgicas. Pode deixar essa imagem aqui. Isso impediu que meu médico avançasse. Não podia mais abrir minha cabeça. Nesse ponto aí, as dores já eram constantes desde 2004, cada vez mais aumentando. Depois da radiocirurgia, efeitos deletérios, né? Dores cada vez mais constantes, mais fortes. E quando o médico de São Paulo me recebeu, a pedido do meu médico Belo Horizonte, ele disse assim: Maristela, você está em 5 anos da sua enfermidade. Em 5 anos você está com o terceiro CA.
E essas células malignas, nós não sabemos o que são. Mas em 5 anos atinge o grau mais alto da malignidade. Eu já sabia qual era o grau mais alto. Eu já tinha me doutorado na doença. O médico já tinha toda a liberdade de falar comigo o que ele quisesse em termos dentro da doença. Eu já sabia o que estava dentro do meu cérebro. Eu já sabia. Ele disse, olha, nós não podemos extirpar esse terceiro, e enquanto você viver, nesses 2 anos que nós vamos te dar, cercando essas células malignas, você vai fazer as ressonâncias a cada 3 meses e você vai ver essa imagem. Porque é o terceiro, e o terceiro vai ficar. Amados, quando ele disse isso, o Espírito Santo tira o véu e eu consegui entender o que Deus havia dito em 2005. Olha que Deus tremendo. Ele já havia planejado tudo estava pronto. O que poderia me levar ao desespero trouxe segurança, trouxe paz, num Deus que tudo pode. Tudo pode. Um Deus que tudo pode. O Deus que tem o governo de tudo na mão, inclusive de cada célula cancerosa. Quem cerca essas células hoje no meu cérebro, amados, é o Senhor. Quem segura a morte no meu cérebro é o Senhor. Quem me permite viver é o Senhor. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e eu termino aqui esse testemunho já pregando para vocês dentro dele, que o pior câncer não é esse aqui, amados. O pior câncer não é esse. Deus permitiu eu estar viva, e é um confronto para o falso evangelho. Pregar o evangelho de Cristo Jesus, declarando o poder de Deus, a glória dele, mas mostrando uma doença que ele não curou, é um confronto para essa igreja, a igreja desse momento, a igreja que está morna, a igreja que tem buscado a Deus só pelos sinais, a igreja que continua indo até Jesus pelos sinais, pelos milagres, pela prosperidade. Tudo isso ele tem para dar, tudo isso ele tem para dar. Mas, como naquele discurso duro de Jesus, o discurso é o mesmo. Se não participardes do meu sangue, se não comerdes da minha carne, não tereis vida em vós. Se não andardes, não pisardes nas minhas pisaduras, não terei vida em vós, não sereis sarados. O discurso não mudou, queridos. Ele tem tudo para dar, mas ele quer ser buscado, ele quer ser amado por quem ele é. Ele é Pai. Ele deu seu único filho por nós. Este é o nosso Deus. E a cura que ele quer nos dar, a cura da pior doença que existe, é o pecado. É o pecado. O pecado não é fazer qualquer coisa errada. O pecado é fazer qualquer coisa que não está na vontade de Deus. Você pode até achar que está certo, você pode até achar que vai ser bom, mas se não está na vontade de Deus, é pecado. O que não provém da fé, do conhecimento do Pai, é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé, e o que não provém da fé é pecado. É do pecado que ele quer nos curar. É esse câncer que abriu a sepultura para as nossas almas, que nos condenou ao inferno. É esse câncer que importa para ele curar. E as nossas famílias estão cancerosas, porque estamos naufragando no pecado de estarmos fora da sua vontade, ao transgredir princípios bíblicos que não podem ser transgredidos. O nosso Deus é abençoador. Ele tem muito para dar à sua igreja. Ele quer muito abençoar você com dádivas, com livramentos, com restauração, com cura, com perdão. Mas tudo isso, amados, é condicional. Se ouvirdes a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos te alcançarão e virão sobre ti. Os meus braços não estão encolhidos para que não possa te salvar, nem meus ouvidos estão tampados para que não possa te ouvir, mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre eu e vós, e eu não posso vos ouvir. Vocês estão entendendo, amados? Deus é bom. Deus é bom.
Deus é abençoador, mas somos nós que não adentramos a dimensão do trono da graça para alcançar aquilo que temos por direito, por herança. Somos cordeiros de uma herança incorruptível, de uma graça maravilhosa, de uma graça sustentadora. Por que eu não consigo? Por que eu não vivo isso? Por que minha vida é tão miserável? Por que eu sou tão infeliz? Porque estamos transgredindo os princípios bíblicos, estamos deixando a casa vazia. Olha esse texto de Mateus 12, do capítulo 12, ele nos diz assim, aqui Jesus está mostrando uma batalha espiritual. Eu quero arrematar essa batalha para dentro das nossas casas. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando acha vazia, limpa e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Deus está aqui, Jesus está mostrando aqui que há uma batalha espiritual acontecendo. A casa aqui, ela pode ter 2 significados. A casa pode se referir aqui à nossa vida, à nossa mente, nosso lugar secreto, às nossas emoções, os nossos relacionamentos, aquilo que está dentro de nós, aquilo que somos. Aquilo que somos. E a palavra de Deus vai falar, Paulo vai escrever ao 2 Coríntios, no capítulo 10, que a nossa guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas que se levantam aqui, queridos. O maior campo de batalha está na nossa mente. Na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa pelos pensamentos. Como diz Provérbios 23, acho que 7. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. O que você tem pensado? O que está dentro da tua mente? E dentro da mente, esses pensamentos que não são os pensamentos de Deus, e nós não barramos, nós não filtramos, nós não lutamos contra eles, simplesmente o aceitamos, o recebemos e demos a eles morada, e eles descem para o nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração, do nosso coração, guarda sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque do teu coração procede as saídas da vida. Queridos, que nossos pensamentos venham se converter a Deus. Que nossos pensamentos sejam de Filipenses 4. Tudo que é nobre, tudo que é bom, se há algum louvor, se é honesto, se é puro, nisto pensai. Nisto pensai. Precisamos já de vencer essa guerra aqui. E a palavra de Deus fala que as nossas armas são espirituais para vencer. Mais uma vez eu chamo a atenção da igreja para a oração. Oração, amados. Oração. Fortalezas que se levantam contra nós, contra o conhecimento de Cristo. O diabo não quer que você ouça essa palavra. O diabo não quer que você seja liberto desses sofismas, do evangelho que você está vivendo, o evangelho fácil, dupla face, o evangelho de redes sociais, que você mostra lá que você é feliz, que você mostra lá que tem um casamento perfeito, mas a casa está vazia. A casa está vazia. Amados, Jesus nos fala para expulsar o demônio, para expulsar o mal da nossa casa. E agora eu quero arrematar essa casa para a nossa casa mesmo. O nosso lugar, a nossa habitação, aonde moramos, aonde estão os nossos filhos, os nossos cônjuges, a nossa família. Eu quero levar para lá agora. Jesus nos manda expulsar o mal de lá. Só que Ele vai mostrar aqui que a casa ficou varrida, ficou limpinha. Eu até enfeitei a casa, ela está adornada. Como é gostoso chegar numa casa, seja ela simples, ou seja uma casa mais rica. Como é gostoso chegar a uma casa e a casa está adornada, está decorada, porque a decoração mostra também a inclinação, os seus gostos, aquilo que você gosta, um pouco do que você é. Então, seja o que for, é gostoso estar numa casa assim, numa casa limpinha, numa casa aconchegante. Mas uma casa vazia não, amados. A casa não pode estar vazia. Porque o demônio, ele fala que ele vai voltar
para a casa dele. Enquanto estiver vazia, eu posso expulsar o mal. Eu posso expulsar o mal da porta para fora. Todo mundo pode ver e achar que o meu casamento é perfeito. Eu posso postar no Instagram, no Facebook, eu posso postar eu posso fingir que uma vida está perfeita, que o casamento está lindo, que os filhos estão muito bem, vai muito bem, obrigada. Mas a porta para dentro, a casa está vazia. A casa está vazia. Quando nós expulsamos o mal, amados, nós precisamos colocar o bem no lugar. Não adianta só expulsar o mal. Não adianta só orar para Deus expulsar o mal, para Deus fazer um milagre na sua casa, achando que vai cair do céu a transformação que você quer na vida do seu marido, a transformação que você quer na vida dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos. Não, nós temos que colocar o bem no lugar. Os movimentos que esvaziam a casa, que Satanás usa como armas para esvaziar a casa, a indiferença, a gritaria, a ira, a discórdia, a ausência de perdão, a frieza, o maltrato, a rejeição, tudo isso é casa cheia do mal. Tudo isso vai esvaziando a casa daquilo que deveria ser de afeto, de amor, de perdão, de misericórdia. E o diabo sabe trabalhar muito bem nisso, amados. Muito bem. O inimigo das nossas almas, ele só age por concessão. Ele vai agir com o seu consentimento. Se a casa está vazia, ele fala que a casa é dele. Cristo tem que ser o centro dessa casa. Cristo tem que estar nessa casa. Nós temos que expulsar o demônio e colocar Cristo na nossa vida. Principalmente os nossos filhos. Para os nossos filhos. Deus entrega crianças para nós, projetos de gente, para podermos formar nessa criança, homens e mulheres de Deus. Olha o que estamos fazendo com nossos filhos. Quantas casas estão vazias da presença paterna? Quantos adolescentes estão vivendo luta existencial dos pais? Quantos filhos estão órfãos de pais vivos? A ansiedade é uma das coisas que mais esvazia a casa. Os pais estão tão preocupados com o amanhã dos seus filhos, que não estão vendo que os filhos estão precisando deles hoje. Estão tão preocupados com o futuro dos seus filhos, preparar o futuro dos seus filhos, que não tem tempo para os seus filhos, não sabe o que está acontecendo com os seus filhos hoje. Nós temos lidado com adolescentes com luta existencial. Em muitos casos, amados, muitos casos, adolescentes que perderam a identidade sexual, enfrentando a homossexualidade. Quanto mais a casa se esvazia por causa da omissão, não estou falando que é só isso não, amados, a omissão paterna. O pai pode estar em casa, mas muitas vezes ele é omisso, ele não participa de nada da educação dessa criança. Ele deixa tudo para a mãe, mas a palavra de Deus lá em Efésios não vai dizer isso não. Não está na mão das mães a educação dos filhos, não, queridos. Olha bem essa palavra aqui em Efésios, capítulo 5, capítulo 6. Ele começa assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Esses pais aqui no grego é gonés, pai e mãe. Presta atenção, pai e mãe. Seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, pateres, já mudou aqui, não é mais pai e mãe, é pai, na presença masculina, pai. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Como teu filho, pai,
precisa ver Cristo na tua vida. Como Ele precisa do teu afeto, da tua presença, da tua vida, não do teu dinheiro. Ele quer você. Não é o pastor. Ele não precisa do pastor, ele precisa de você. É de você que ele precisa. Não provoqueis a ira. O que seria isso? O que mais temos visto em adolescentes, a ira que mais tem provocado no meio dos adolescentes é a hipocrisia dos pais. As máscaras que muitas vezes usamos. Na igreja somos uma coisa, mas dentro de casa somos outra. É muito fácil ser crente aqui, amados. É muito fácil mostrar que é um pai exemplar, uma mãe exemplar aqui. É muito fácil. Mas dentro de casa, os nossos filhos sabem quem somos. É por isso que desde pequenininhos, eles vão nos vendo, eles vão nos observando, eles vão vendo nossas mentiras em casa. Eles vão percebendo a incoerência, a nossa incoerência em pregar uma coisa e viver outra. Isso tem destruído a autoafirmação de nossos filhos. Isso faz com que eles cresçam e não queiram mais ir à igreja. A questão dos filhos não estar mais na igreja não é a igreja. O problema não é a igreja. O problema não é o culto. Não é a igreja. Somos nós. É a família. É a família. E quanto mais a nossa família enfraquece, o diabo sabe como trabalhar. O alvo dele é a sua família. É a minha família. Ele está com fúria, porque lhe resta pouco tempo. Pouco tempo. E ele sabe, a estratégia dele, a mazela dele, é destruir a sua casa. Enquanto ela ficar vazia, vai ser uma habitação para ele. Um lugar para ele fazer morada. Destruir os relacionamentos dentro de casa. Provocando ira, frieza, ódio, amargura, trazendo ansiedade. Quanto mais isso vai movimentando a casa, vai enchendo a casa, mais ela vai se esvaziando da graça de Deus. Mais ela vai se esvaziando da presença de Cristo. E o pior não é isso. Muitos não estão percebendo. Porque continuam vindo à igreja. Continuam cumprindo a tabela. Continuam cumprindo a agenda. Isso que é triste. Isso que é triste. E quanto mais a família enfraquece, a igreja vai enfraquecendo. As escolas enfraquecem. A política nem se fala. A nação, olha para a nossa nação, amados. Olha para nossas famílias. Olha para a sua casa. Cantares 2 vai dizer, para apanharmos as raposas, as raposinhas, porque elas estão comendo as nossas vides em flor. Aqueles homens que cuidavam das vinhas lá em Israel, eles tinham um cuidado muito grande com as raposas, porque são animais ferozes, e elas entravam e devastavam. Só que quando viam as raposinhas, é um bichinho tão bonitinho, tão mansinho, que não oferece perigo nenhum. Perigo nenhum. E elas entravam. E as raposinhas, sabe o que as raposinhas comiam? A vide em flor. Quando comia a vide em flor, ela nunca mais daria fruto. Ela daria a uva, ela daria a vinha. Olha que coisa, irmãos. Apanhar as raposinhas, porque elas estão comendo as nossas vides em flor. Queridos, as raposinhas. Quais são as raposinhas? Identifica as raposinhas. A ansiedade com amanhã. Está preocupado com amanhã? Você esqueceu que você tem que vencer o mal de hoje? Se você preocupar com amanhã, o mal de hoje te engole. Não precisa preocupar com amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não precisa. Estou falando o que está escrito na palavra. Não preocupeis com o dia de amanhã. Vença o mal de hoje. Sabe por que você não precisa preocupar com amanhã? Porque o mal de amanhã também vai ter. A palavra nos garante isso. Nós vamos ter o mal de amanhã, não preocupa não. Mas vença o mal de hoje. Sabe o que Deus quer nos ensinar? A nos tornar especialistas do mal do dia. O mal do dia. Qual que é o mal do dia? Qual que é a raposinha do dia? Uma palavra de ofensa?
Você precisa voltar e pedir perdão? Então peça. Perdoe. Como estão entulhados de amargura dentro do coração. O diabo sabe muito bem o que a amargura faz. Eu preguei isso no último culto que estivemos aqui. A amargura nos priva da graça. Como se vive sem a graça de Deus? Com a amargura no coração, cuidado para que não sejais privados da graça, que brotando uma raiz de amargura contamine a todos. Uma pessoa amargurada, ela adoece todo mundo em volta dela, dentro da igreja, dentro de casa. A pessoa só sabe maldizer o autor da amargura. Uma pessoa assim nunca vai transmitir Cristo. Uma pessoa amarga nunca vai manifestar Cristo na vida dela. Nunca! Está privada da graça de Deus. Hebreus 12:15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém vê a Deus. Nem eu ficar santa para ver Deus, não. É porque eu vi Deus em Cristo. É por isso que eu me torno santo. E tornando santo, o santo não se corrompe. Deus nunca vai se corromper porque você fez ou deixou de fazer. Porque você pagou, porque você sacrificou, porque você barganhou, bajulou. Ele nunca vai se corromper. Ele é santo. Da mesma forma, nós como filhos nos tornamos santos nele. É por isso que o outro vê Cristo em nós. Porque sem santificação, ninguém vê. Mas santificação, o outro vê Cristo em nós. Mas uma pessoa amargurada, olha o contexto desse texto. Uma pessoa amargurada, ela não viu a Cristo. Porque se ela se deixa ficar amargurada por uma ofensa, porque ela se corrompeu. Ela se corrompe. O santo não se corrompe. Não são as experiências que nos traumatizam. Não são as experiências que nos ferem. Mas é a forma que nós recebemos aquilo. É por não conhecermos a Deus. Nós nos permitimos ser ofendidos. Nós nos permitimos ser traumatizados. O que Deus quer nos curar é disso. É de não sermos corruptíveis a ponto de nos amargurarmos com o nosso irmão que nos ofendeu. O maior poder de Deus revelado na cruz ali estava quando Cristo disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. É o perdão, amados. E Ele nos deu autoridade para perdoar. Nós temos autoridade em Cristo para perdoar as nossas ofensas. Nós podemos perdoar. Nós podemos perdoar, nós temos que perdoar, porque o perdão está intrínseco em nós. Assim como o amor, perdão e amor não são sentimentos, fazem parte da vida daquele que nasceu de novo. Então examine bem a sua fé, vê se sua fé mesmo te salvou. Porque a fé salvífica, ela transforma e vai nos transformando nos processos mais dolorosos, mas ela vai nos transformando, ela vai nos transformar de glória em glória. E Cristo vai sendo visto em nós. E uma das maiores, mais poderosas maneiras de traduzir Cristo em nós é o perdão. É o perdão. Se não perdoardes, meu Pai não vos perdoará. Irmãos, não adianta jejuar, sacrificar, vir aos cultos, dizimar, nada disso adianta. Olha, só abrindo um parênteses aqui. Eu participei da escola dominical ontem com o professor André, né? Meu Deus, quando a gente olha para as cadeiras vazias, dói na gente, dói. Porque perdeu uma aula daquela. Que banquete, irmãos. Eu faço um apelo, eu clamo pela igreja. Traga os seus filhos, eles estão recebendo as mesmas aulas. E foi justamente essa aula sobre o perdão. Cristo em nossas vidas. Obediência àquilo, à vontade de Deus. E dentro desse contexto da aula, o perdão. Irmãos, Deus não quer o nosso culto. O que precede o nosso culto é justamente o relacionamento meu com o meu irmão. O relacionamento meu com o meu irmão.
precede ao culto a Deus. Ele não quer. Deixa a tua oferta, eu não quero. Volta lá e reconcilia-te depressa com teu irmão. Vocês estão entendendo, igreja? Precisamos restaurar o altar da nossa casa. Precisamos encher a nossa casa da misericórdia, do amor, do perdão, para que nossos filhos sejam curados, que os nossos casamentos sejam curados. Vamos começar a orar ao Senhor, pedindo a Deus para transformar o nosso cônjuge, não mais para que eu possa ter uma vida melhor. Transforma meu marido, Senhor, porque eu preciso ser feliz. Transforma meu marido, transforma minha esposa, para que eu possa viver uma vida mais tranquila. Oh, meu Deus, isso é terrível. Vamos orar direito, irmãos. O espelho está lá na frente da gente. Primeiramente, nós precisamos ser transformados. Seu cônjuge, seu filho tem visto Cristo em você? E peça ao Senhor para transformar, sim, a sua vida, o seu marido, os seus filhos, para um propósito só. Para que juntos vocês possam realizar a obra de Deus. E produzir fruto, e muito fruto nessa terra. Para que a tua família venha alegrar os céus. Para que a tua família venha a ser uma bomba no inferno. Não para o seu bem-estar. Não porque você está sofrendo. Não porque está difícil. Isso é humanismo, egocentrismo, iniquidade. Quando nos importamos só conosco mesmo, só com o nosso bem-estar. Estamos orando errado, irmãos. Deus quer que oramos para a salvação do outro, mas é para a glória dele. Não para o seu bem-estar. Mas consequentemente a tua vida melhora. Consequentemente, um lar transformado, a vida de todos melhoram. A vida de todos vão fluir. O fruto do Espírito Santo enche essa casa. Irmão, se deixar eu falo mais umas 2 horas, nós vamos encerrar. Eu espero que essa mensagem ela venha ficar cravada no teu coração. E que possamos sim apanhar as raposinhas. Por onde elas estão entrando. Peça ao Espírito Santo para te mostrar. Talvez você não saiba. Está cheio de raposinha na tua casa, na tua mente. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, para te revelar. E apanhe as raposinhas, porque a vide está em flor. A vide está em flor, queridos. A nossa família vai florescer para a glória de Deus. Nossos filhos serão salvos. O coração da esposa converterá o coração do marido. O coração do marido converterá o coração da esposa. Dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Dos patrões aos empregados, dos empregados aos patrões. A nossa vida está em flor. Vamos lutar por isso, amados. Essa é a nossa guerra. Este é o bom combate. Este é o bom combate. E nós vamos vencer, guardando a fé. Até o fim, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, queridos. Feche os teus olhos. Fique de pé. Você que está em família, abrace um ao outro. Abrace um ao outro. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de começar uma nova história. Deus está aqui para abençoar a tua vida. Deus tem bênção de chuva, tem chuva para derramar nos teus poços. Oh Deus, quantos milagres o Senhor quer derramar na sua vida. Obedeça os princípios dele. Alinhe-se ao Evangelho. Conheça a palavra. Conheça o Deus que te chamou, que te salvou, que te libertou, que te fez filho. Conheça esse Deus como Pai. Que a fé que Ele pôs no seu coração seja uma fé que possa mover você para Ele. Entenda isso. Fé não é para mover Deus ao seu favor. Fé é para mover você para Ele, para transformar a sua vida, para te fazer mais parecido com Jesus Cristo. É para isso que você tem fé, querida. A fé é para mudar você. É para salvar o outro. É para salvar o outro que está na tua casa. É para salvar o outro que está na tua cama. Através da tua vida. Não vai ser diferente, queridos. Ore ao Senhor nessa hora. Quanto tempo você não ora? Ou quantas orações você tem feito? Orações que tão ofensivas a Deus. Orações para o seu próprio deleite. Não compreendeu ainda o que é o reino de Deus. Não compreendeu ainda o que é a relação, a família, o relacionamento, tudo que Deus fez.
Deus é Deus de família, Deus é Deus de indivíduo, Deus é Deus de família. Deus chamou o solitário para habitar em família, não para encontrar um casamento. É família, queridos, é família, 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 família. É isso que está no coração do nosso Pai, é a tua família, teus filhos, teu cônjuge. Ore por eles, ore pelo teu cônjuge, ore por você. Peça ao Senhor para transformar a tua vida. Peça ao Senhor para te desmascarar, para tirar toda a hipocrisia, para te mostrar quem mesmo você é, aquilo que você precisa ser transformado, para quebrar teu orgulho, tua soberba, achar que não precisa mudar em nada, que é só o outro que precisa mudar. Não, o espelho está na tua frente. Começa a orar como aquele publicano: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou miserável. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Este sim desceu justificado. Não seja como aquele fariseu, cheio de vanglória. Não. Deixa o Senhor te desconstruir. Permita que os processos venham moer você, para que você seja feito uma nova criatura, um pai melhor, uma mãe melhor, filhos melhores, filhos curados, filhos sarados. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua família. Oh, Papai, teu filho morreu naquela cruz para te dar uma família de muitos filhos, e ele se deu por nós, Pai. Quanto amor, quanto amor, quanto amor naquela cruz, meu Deus. E nós continuamos não merecendo. Oh, amor que nos constrange, meu Deus. Graça que nos constrange, maravilhosa graça. Oh, Senhor, coloque cada um aqui diante da cruz agora, para que aprenda a abraçar a cruz, até poder dizer: estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. Ah, Papai, Pai, cura a tua igreja, cura a tua família aqui, Senhor. Cura os nossos filhos, cura os nossos cônjuges. Sara, Senhor, as nossas vidas, cura as nossas vidas, Pai, nos transforma, Senhor, para que essa igreja possa ser forte, para que essa igreja venha ser fortalecida, para que ela venha dar muito fruto para a tua glória, Senhor. Oh, Deus, cura a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor curou nesta noite, o Senhor salvou nesta noite, o Senhor sarou nesta noite. Aleluias, voltemos ao Senhor, porque o Senhor fez a ferida e a sarou. O Senhor despedaçou, mas trouxe a cura. Aleluia, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de cura. Cura, Senhor, a nossa alma, cura a nossa fé, cura a doença do pecado em nós, e o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe.